Tudo o que você queria saber para passar na entrevista do processo seletivo do Itaú e nunca teve coragem de perguntar. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Me Ajuda CIE em parceria com Flow SA, você mais próximo do seu trampo. Pessoal, mais uma semana, estamos aqui com a Paola, superintendente do Itaú. Obrigado de novo por estar com a gente, Paola. Super animada para falar sobre entrevista. Então bora! Semana passada a gente falou de currículo, chegou a hora, seu currículo passou, alguém te chamou para ser entrevistado. E aí, Paola, quando alguém chega para ser entrevistado no Itaú ou em qualquer empresa, quais são as dicas que você poderia dar para o pessoal que está nos acompanhando? Dicas para entrevista. Acho que a primeira dica que eu tenho para você, que está em casa, é preparação. Acho que a preparação é fundamental para uma entrevista, né? E para mim, a preparação tem dois grandes pedaços. Uma que é com relação à empresa, né? Então, para você, uma dica sobre o Itaú. Tem muita informação sobre o Itaú que é pública, né? No nosso site do Itaú, tem lá os nossos números, resultados, tem as nossas ambições. Então, dá para saber um monte de coisa sobre o Itaú através dos nossas mídias sociais, tem podcast, enfim, tem de tudo. Então, preparação sobre a empresa, para você chegar lá, né, conseguindo ter uma boa conversa com a pessoa que estiver ali te entrevistando, faz muita diferença. E aqui, Paola, mas eu chego, estudei. Legal. Sei tudo sobre Itaú. Eu já chego na entrevista já falando tudo sobre Itaú? Tem momento para eu demonstrar esse conhecimento? Como é que é? Tem momento. Eu acho que esse conhecimento você vai demonstrar de várias formas. Acho que você vai demonstrar através de boas respostas para as perguntas que o entrevistador te fizer, né? Porque ali é um bate-papo, é uma conversa, né? Então, com certeza, todo esse conteúdo que você estudou sobre a empresa, você vai demonstrar ali através das respostas que você dá. E uma coisa que é legal também são as perguntas que você pode fazer para o entrevistador. Então, com certeza, também esse conhecimento ele vai aparecer no momento em que você fizer perguntas e perguntas genuínas ali sobre o Itaú, que você inclusive ficou com curiosidade, quer saber mais, né? Depois que você fez a pesquisa. Então, acho que essa preparação... Então, o primeiro que você colocou pra gente é conhecer a empresa, né? Conhecer o Itaú, entrar. Não é que chega lá e fala que é um banco. Exato. Não, conhecer a fundo, né? Exato. Depois disso? Depois disso tem a preparação para você pensar na sua própria história, né? Acho que um dos episódios a gente falou um pouco sobre experiência, né? E como todo mundo que tá aí assistindo tem uma experiência muito legal para contar, seja ela pessoal, seja ela profissional. Então, pensar um pouco sobre a sua trajetória até aqui, pensar sobre as suas experiências, pensar que competências que você desenvolveu, né? E organizar um pouco os principais pontos que você não quer deixar de contar para o entrevistador, para ele te conhecer melhor, faz toda a diferença, né? Então, acho que a preparação, a união desse conhecimento com relação à empresa e do conhecimento de si próprio para pensar ali como que você vai contar sobre você para o entrevistador, para mim faz toda a diferença num processo de entrevista. E você colocou num ponto, né, que você falou, todo mundo tem uma experiência legal para contar, né? Uhum. Mas às vezes quem está nos assistindo pode falar, não, mas eu nunca vivi nada. Então a gente volta no ponto do último episódio, que se eu tiver com uma boa autoestima e souber falar minha trajetória, numa entrevista é o momento de brilhar, né? Com certeza. E achei muito legal esse ponto que você trouxe, pegando esse gancho, que acho que é outra dica para vocês aí de casa, seja você mesmo. Assim, o momento da entrevista é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que a empresa, o Itaú, no caso, quer conhecer as pessoas candidatas, quem está ali sentado do outro lado também precisa conhecer a empresa, né? Então, aproveita para ser você mesmo, aproveita para fazer suas perguntas. Isso vai fazer muita diferença, porque no fim de um processo seletivo, para ele ter sucesso, a gente precisa tanto que a empresa, né, goste ali, tenha certeza daquele candidato, quanto que o candidato saia dali falando, poxa, realmente essa é uma empresa que eu quero trabalhar, né? Gostei das pessoas que estavam ali, os valores daquela empresa se assemelham aos meus valores pessoais. Então, acho que isso é uma coisa que eu sempre falo para você que está em casa, não esquecer que o processo de entrevista é uma via de mão dupla. Então, é muito importante você ser você mesmo, porque você está conhecendo pessoas ali que você vai ver todos os dias, né? Caso você ingresse, por exemplo, no Itaú. E você vê que quando um jovem vai para uma entrevista, é normal que todo mundo fica nervoso, né? Uhum. Qual a dica que você poderia dar para as pessoas, então, que estão nervosas, ainda mais, nossa, eu vou para um processo do Itaú, é um lugar que eu quero muito estar, Sim. né? Como é que eu controlo esse nervosismo
para não demonstrar tanto isso, não atrapalhar na hora de eu falar quem eu sou? Com certeza o nervosismo, ele é uma questão que se coloca quando a gente está falando de processo de entrevista, né? Eu diria que, enfim, é natural. Acho que essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Assim, é natural, a grande maioria das pessoas passa por isso. Eu já passei por isso, né, várias vezes na minha trajetória. Mas, de novo, voltando para a preparação, assim, a minha sensação é que toda vez que a gente se prepara, que a gente está confiante naquilo que a gente tem para contar, né? Que a gente sabe que a gente estudou os dados da empresa. Então, eu acho que isso ajuda muito a trazer segurança, né? Então, para mim, esse é o ponto principal ali. O que funciona para mim, pelo menos, é de fato sentir que eu estou muito preparada, que eu fiz tudo que eu podia fazer ali para chegar e dar o meu melhor naquele processo de entrevista. Assim, isso para mim ajuda muito a abaixar um pouco desse nervosismo. Legal. E tem alguns pontos que você poderia trazer pra gente, coisas que não se devem fazer numa entrevista? De jeito nenhum. Tem alguns pontos que você pode fazer? Tem. E eu acho que eles vão bem na linha do que a gente estava falando, que são práticas interessantes para se fazer, né? Então, acho que chegar despreparado para uma entrevista é uma das coisas que deve, assim, não ajudar o candidato, né? Então, não saber da empresa, não pesquisar da vaga, eu acho que não demonstrar interesse, acho que esses são pontos aqui que eu diria para não fazer numa entrevista, porque provavelmente não vai ajudar, né? E outra coisa que eu diria também, que não ajuda numa entrevista, para não fazer, tem a ver com pouca flexibilidade, demonstrar pouca abertura, né? Eu acho que a gente, como empresa, quando olha para candidatos, a gente não está procurando pessoas que saibam tudo, né? A gente está procurando pessoas que queiram aprender, que sejam flexíveis, que estejam abertas, que queiram construir, né? Então, demonstrar que você não tem abertura é uma coisa que eu diria também que eu não faria numa entrevista. Nossa, esse ponto que você colocou ele é muito bom, né? Porque quem está nos assistindo pode achar que, não, eu preciso provar na entrevista que eu sou a melhor pessoa do mundo, que eu tenho resposta para tudo, que eu sei tudo. Não é sobre isso, é? Não é sobre isso, não é sobre isso. Acho que é sobre estar aberto, né? É sobre querer construir, é sobre querer trabalhar em conjunto. Então, acho que tem algumas... Quando a gente fala de entrevista, a gente tem entrevistas que são individuais e a gente tem, em alguns momentos, entrevistas que são, inclusive, em grupo, as famosas dinâmicas em grupo, né? Então, inclusive, demonstrar baixa abertura para trabalhar em grupo, para ouvir outros pontos de vista, né? Eu acho que isso também é uma coisa que não é tão interessante, né? E o contrário é verdadeiro. Você demonstrar essa abertura, vontade de conhecer, vontade de aprender, né? Vontade de trabalhar e de ouvir as diferentes perspectivas, ali de construir junto. Eu acho que isso vai muito mais longe, né? Então, eu acho que é muito mais sobre isso do que, de fato, sobre ter todas as respostas, sobre saber tudo, ter as experiências. É sobre como você vai demonstrar um pouco dessas suas características ali numa entrevista individual ou numa entrevista em grupo. Obrigado, Paula. Aprendi muito e já estou super curioso para descobrir como é que é um processo seletivo do Itaú, né? Quais são as etapas, quando que abre o processo, mas isso é um assunto para que na próxima semana a gente mergulhe. Tá procurando vaga? Tá se empolgando com o assunto, mas está procurando oportunidade? CIE.online, milhares de vagas no Brasil inteiro. Quer ser estagiário? Quer ser aprendiz? Cadastra o seu perfil e depois conta pra gente o que deu. Próxima semana estamos de volta? Isso aí, até semana que vem.